Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, agradecendo a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, turma ligada em Sabará, Nova Lima. É o nosso canal Viver Brasil para Minas e também para o mundo, pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Estou recebendo hoje o Felipe Brandão, gerente da Unidade de Inteligência do Sebrae Minas. Estamos falando sobre o Índice de Desenvolvimento Econômico Local, o Índice do Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Deixei uma pergunta, né, para a saída, Felipe. É tanto macro passando para micro ali, tanta lupa sendo colocada, né, para a gente tentar entender o que pode ser feito, né, porque o grande barato que eu acho do SDEL, desde 2018, quando vocês começam a ter essa pesquisa, e lendo aqui para a gente poder, estudando para a gente poder conversar aqui, o grande barato que eu acho, que a gente já falou do raio-x, e ao mesmo tempo você conseguir ver ali na ferramenta, você consegue fazer comparações com os dados de um município com o outro. Eu acho muito legal isso, por mais que você bem destacou, eles não são concorrentes, na prática não são ali, pelo menos no SDEL. Agora, dá para a gente chegar a pesquisas mais ainda com a lupa ali, por exemplo, numa cidade como Belo Horizonte, que tem vários bairros. Dá para a gente chegar num estudo de saber, por exemplo, que o bairro Buritis tem uma economia mais voltada, um social mais voltado para determinada questão do que, por exemplo, um outro bairro da região oeste também, como Betânia, dando um exemplo aqui de bairros próximos. É uma ótima pergunta e esse é um dos principais desafios que a gente tem na unidade de inteligência do Sebrae, que é essa capacidade que a gente tenha dados que expliquem, seja em tempo real o que está acontecendo na economia, ou que a gente consiga ter uma visão muito particularizada de um pedaço de uma cidade, por exemplo, como um bairro ou uma região e etc. E para você construir um índice, isso tem uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes você não tem a disponibilidade de informações suficientes para poder fazer isso. Mas o interessante do SDEL é que ele dialoga com diversos outros índices econômicos. Então, acaba que a gente tem algumas relações que a gente pode fazer, como, por exemplo, a renda das pessoas, que isso já é medido no nível territorial pelo IBGE, pela quantidade de empresas por tipo de empresa. Então, a gente consegue ver, mesmo que a gente não tenha um indicador completo, com alguns poucos indicadores que são disponibilizados no nível micro, muitas vezes o nível de bairro ou nível de distrito, a gente já consegue estimar o potencial de desenvolvimento ou o patamar de desenvolvimento daquele território. E eu acho que esse é o grande barato do momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, que nunca teve tanta informação disponível para ser analisada e para ser utilizada para quem precisa tomar decisões melhores. Então, quanto mais a gente trabalha os dados e desenvolve esses índices como o SDEL, por exemplo, mais a gente vai aprendendo sobre a realidade dos municípios e também dos pequenos negócios. Nós falamos muito aqui sobre faixas de desenvolvimento econômico. Você pensou? Fiquei confuso, fiquei na dúvida. A gente vai te ajudar agora. Vou mostrar agora na tela do canal Viver Brasil uma imagem que vai mostrar aí. São as dimensões e subdimensões, né, do que a gente pode pensar aí nessas faixas. É aí que vem aquela questão que a gente estava falando, né? Não tem como nem competir, não é nem uma competição, porque são dados, são dimensões, porque você tem determinada cidade que tem um trecho melhor, um ponto daqueles ali vermelho, mas eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que são essas dimensões e subdimensões e também aquela questão ali, né, do alto, muito alto, médio, que você já citou no mapa, né, mas o que a gente pode explicar também dessa divisão. Legal. Então, o SDEL, o processo de desenvolvimento, ele tem 5 dimensões e cada uma dessas dimensões tem as suas partes. Então, no Capital Empreendedor, por exemplo, a gente olha os níveis de educação empreendedora e das condições empresariais daquele município, quantidade de empresas que tem por habitante, novas empresas que surgem, etc. Então, a gente levanta os dados para cada um dos municípios do Brasil, nos indicadores que estão relacionados a essas dimensões, e faz uma comparação de como que esse resultado do município está em relação
a média dos municípios do estado e também do Brasil. Então, isso acaba gerando uma posição. Da mesma forma que o IDH também tem níveis de desenvolvimento, até determinado nível ele é baixo, até determinado nível ele é médio e até determinado nível ele é alto, e outros índices que a gente está acostumado no dia a dia, por exemplo, como quem faz atividade física acompanha o IMC, então o índice de massa corporal, ele tem um patamar do tipo, até determinado nível ele significa um resultado, passando desse outro nível, ele significa outro resultado. Pode manter, por favor, Agostinho, na tela, para a gente poder, para a explicação do Felipe. Ele falou do primeiro aqui, né? Isso, dos 4. E aí, quando a gente olha para esses níveis, então, se o município fosse o pior de todos os indicadores, tivesse o nível mais baixo entre todos os indicadores, o nível dele seria 0. Se ele fosse o melhor ou tivesse o nível daqueles indicadores mais alto em relação a todos os municípios do Brasil, o indicador dele seria 1. Então, a gente observa que, para cada uma dessas dimensões, a gente consegue ver se o nível é desde muito baixo até muito alto, isso acaba interferindo no resultado geral do indicador, e ele mostra outras coisas, que normalmente municípios que têm uma fragilidade maior nas condições sociais, ele já tem os indicadores das primeiras dimensões baixos e os indicadores das últimas dimensões ainda mais baixos. Então, o que isso significa? Significa que o município que é mais carente ou menos dinâmico, ele não pode tomar ações lá da inserção competitiva, como comércio internacional, complexidade ou turismo e economia. Não, ele pode fazer isso sim, só que ele depende de melhorar muito mais algumas condições que vêm antes, para que ele tenha uma sustentabilidade dessa ação que ele está fazendo no final da cadeia mais estruturada. Por mais óbvio que isso pareça, é uma lógica completamente diferente, porque a gente observa muito no discurso de que muitas vezes as pessoas acham que para você gerar desenvolvimento local é só você investir num distrito industrial, ou construir um hospital, ou colocar um aeroporto, e não... E muitas vezes os municípios se empenham junto com o governo estadual, com o governo federal, em fazer essas ações, e acaba que alguns anos depois isso é abandonado ou isso vira um elefante branco, isso não tem continuidade, porque as condições que eram necessárias antes muitas vezes não são observadas. Agora, Felipe, a pessoa que está nos acompanhando agora, empreendedora, que está nos acompanhando e gosta de buscar novos negócios, de também entender onde o negócio dele cabe. Como é que ele utiliza o SDEL a seu favor? Como é que o empreendedor que está nos acompanhando, eu sei que é uma ferramenta que acaba sendo muito mais útil para os municípios, para os gestores dos municípios. E é que é até uma coisa diferente, porque as pessoas às vezes lembram do Sebrae para os microempreendedores, e aqui a gente está falando dos prefeitos, dos gestores das cidades. Mas isso ficou muito claro até aqui, a gente apontou que o que pode ser feito. Mas o empreendedor, por exemplo, quando ele olha lá Carmópolis, né, que foi citado, até Carmópolis... Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru. Lembrei de Carmópolis, um abraço para quem é de Carmópolis aí também. Mas em Carmo do Cajuru, a pessoa acompanhou ali. Esse índice não quer dizer, opa, vou para lá porque eu vou montar meu negócio lá, porque o desenvolvimento tá. Isso a gente já sabe que não. Mas isso também, essa ferramenta ela pode ser útil para a pessoa que está tentando ampliar o negócio, está querendo sair de uma cidade, ter uma sede em outra. Esse desenvolvimento pode ser uma ferramenta também? Sim, essa ferramenta ela pode ser utilizada por todo mundo, seja o gestor municipal ou seja o empresário que quer tomar uma decisão de investimento. E é interessante o que você falou, que o Sebrae muitas vezes ele é lembrado só pela essa ação direta nas empresas, em cursos, palestras, eventos, etc. Mas o Sebrae, que vai fazer 50 anos esse ano, tem uma longa tradição dentro do desenvolvimento econômico. Então, um índice como esse, ele ajuda o empresário a tomar uma decisão para saber o seguinte, o quão maduro está o território que eu estou ocupando ou eu tenho vontade de ocupar em relação a outros. E é claro que ele vai precisar olhar outras estatísticas e outros dados para poder tomar essa decisão. E os próprios técnicos e analistas do Sebrae nas micro-regiões, nos municípios, possuem capacitação para ajudar o empresário a interpretar esses dados. E o mais interessante a gente sabe de exemplos de cidades, por exemplo, em que a gente, num evento, apresentou dados dessa natureza e empresários tomaram a decisão de investir, ou seja, num município onde a gente mostrou o potencial, isso acabou virando um supermercado, por exemplo. Então, isso mostra que a análise dos dados socioeconômicos,
A participação do processo de desenvolvimento não é só para quem está no governo, mas é para todo cidadão e principalmente na lógica do Sebrae para os empresários. Então, se a pessoa ela identifica uma oportunidade, identifica uma possibilidade ali, isso já é um estudo de caso, mais uma ferramenta para o plano de negócios. Mais uma ferramenta, e é uma ferramenta que ela está disponível de forma gratuita para todo mundo que quiser acessar. Isso está no nosso portal de inteligência e no próprio site do ISDEL. E qualquer pessoa pode consultar e fazer livre uso dessas informações, porque isso é muito aderente à estratégia do Sebrae de levar informação de qualidade, informação inovadora para quem precisa tomar decisão, seja para o seu próprio negócio ou seja para o desenvolvimento do seu território. O ISDEL foi divulgado agora no mês de maio, né? E agora a gente tem esses dados. O próximo já começa a ser trabalhado para qual ano? Já é para o ano de 2023? A gente já está começando o processo de atualização das informações, então grande parte, mais de 80% dos indicadores que compõem o ISDEL são de informações do último ano corrente, então são informações que têm uma periodicidade de atualização grande, e para o ano que vem a gente já vai ter uma nova versão do indicador com dados mais atualizados, e a gente vai divulgar nas próximas semanas uma série histórica de 2015 até 2019, porque além de ter essa capacidade de comparação do município, olhando para ele mesmo nas dimensões, olhando para um município semelhante, o município vai ser capaz de se comparar no tempo. Então, dá para já a gente adiantar um pouquinho dessa pesquisa que vai ser divulgada? Algum ponto assim que a gente pode chamar a atenção para essa reta histórica aí? Uma coisa que a gente vai observar é que alguns indicadores, especialmente os que estão relacionados às primeiras dimensões, principalmente a questão do capital empreendedor, vai ter um efeito da pandemia que vai acabar aparecendo nesse processo, principalmente pela geração de novas empresas, ou seja, o MEI, e pessoas que foram obrigadas a empreender por não conseguirem emprego de carteira assinada. Então, isso vai fazer uma modificação interessante no indicador para o próximo ano. E também quando a gente olha a própria questão da governança para o desenvolvimento, que é justamente essa interação entre poder público, sociedade civil e comunidade empresarial, devido à melhoria e o aumento da capacidade de planejamento e de articulação das prefeituras. A gente tem trabalhado em parceria com diversas entidades, como a Associação Mineira de Municípios e outros, e a gente tem visto cada vez mais municípios se sofisticando no seu processo de planejamento, no seu processo de desenvolvimento. Então, vai ter transformações no indicador. Nem todas vão ser positivas, mas a gente vai perceber que diversos municípios vão ter um desenvolvimento grande nesse período, ainda que a nossa economia esteja num processo de dificuldade, de lentidão na retomada e etc. Mas o indicador mostra muitas surpresas positivas, como municípios que tinham baixíssimo grau de desenvolvimento, que pelas questões das novas tecnologias que estão surgindo hoje, como energia eólica ou energia solar, por exemplo, estão começando a se transformar. Então, eu acredito que entre os 5.570 municípios do Brasil, a gente vai descobrir muitas joias ainda que estão ali. Muito bacana, é aquela que vai explicar mais ou menos na crise que se cresce, né? Mais ou menos vai ser isso aí, né? Porque numa crise dessa você teve desenvolvimento, você teve um caminho legal. Já estou querendo aqui, já estou convidando já, inclusive, o Felipe para trazer essa análise quando sair essa análise histórica. Felipe, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente e por apresentar de maneira muito tranquila e muito clara o que é o ISDEL, porque acho que ficou bem claro para quem acompanhou o programa do início ao fim o que é esse desenvolvimento, o que é o dado. Aí agora é partir para a luta e partir tanto o prefeito que está nos assistindo, quanto o gestor de uma empresa, já tem dados o suficiente. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço a oportunidade, assim, foi um prazer falar com vocês. É um tema que, como eu disse, é um tema muito caro para o Sebrae, então esse é um indicador que a gente tem um orgulho de ter desenvolvido e entregar isso para a sociedade, e eu espero que as pessoas façam uso dele da melhor maneira possível, porque é isso que a gente quer. A gente conta com parceiros como você para poder ajudar a divulgar as informações, disseminar conhecimento para quem precisa, e com isso a gente vai construir uma sociedade e um desenvolvimento mais sustentável. Bacana demais. Felipe Brandão, gerente da unidade de inteligência do Sebrae Minas, e eu agradeço demais.
Gostou do programa? Chegou nesse finalzinho? Assistiu só esse bloco? Pois é, dá um pulo lá no youtube.com/canal Viver Brasil, você acompanha esse programa na íntegra, dividido lá nos blocos e tudo, você vai acompanhar e dividir, compartilhar também com outras pessoas. Obrigado e a gente volta numa próxima edição. Valeu!